Devaneios live novamente aqui com meu amigo Lucas Rapner. Vermelho na câmera e eu branco aqui, parece um espectro. E aí, Lucas Rapner? E aí, Raul, tá saindo da friaca aí de Londres, né? O tempinho tá ficando melhor, tomar um solzinho. É isso, Tudo mas certo por aqui. E aí? é tudo ótimo. Eu prometo que eu não sou tão branco assim, velho. Eu acho que é minha parede, cara. Não é possível que dá um. Parece que eu sou um lagartixa. Tô parecendo o Edward. Exatamente. Enfim, hoje vamos falar aqui de Kanye West, é isso mesmo? É uma coisa assim, um assunto meio controverso, né? Que a gente vai abrir aqui sobre o diagnóstico de Kanye West, as declarações que ele deu. E, além de tudo, a repercussão mais recente disso do governo britânico que baniu a entrada de Kanye West. Talvez a gente possa pensar sobre isso juntos, não é isso? Vamos pensar juntos. Confesso que não sou tão familiarizado com a cultura rap americana, mas dei uma lidinha aqui que você me trouxe algumas notícias, algumas cartas. A gente imagino que você vai contextualizar aí também para a audiência, e aí a gente dá opinião em cima aí, vamos pensar juntos, começar os devaneios aí. Vamos nessa então. Deixa eu começar, talvez, contextualizando. Eu também não sou um fã árduo, assíduo de Kanye West, né? Mas eu sei que ele foi ele é um rapper, né? Um músico americano. É, meu entendimento é que ele introduziu aí, né, a parte musical, uma certa inovação, acho que estética, talvez, a questão do sampling que ele fez ali no começo, né, com hip hop e tal, e que foi vira depois para um R&B, assim, fez uma coisa que acabou caindo na cultura pop, muito fresca, assim, muito, de certa forma, nova, né. Ele não inventou o sample, mas ele acho que introduziu mudanças importantes estéticas aí. Músicas muito boas, né, algumas delas, não é um lyricista, né, não é um Chico Buarque da vida, mas é um cara que introduziu coisas muito interessantes e virou uma das maiores figuras da cultura popular americana e, por consequência, ganhou o mundo, né. Então esse Kanye West, a vida dele acho que é marcada por várias controvérsias, uma delas a gente vai conversar aqui, né. Vários momentos onde ele teve atitudes um pouco, talvez, impulsivas, que as pessoas não entendiam muito bem, né. Eu não sou também um cara que segue a trajetória dele de maneira mais assídua, mas me vem na cabeça, teve um episódio no VMA, por exemplo, que a Taylor Swift ganhou, acho que um prêmio, e ele subiu pra falar que achava o prêmio injusto no meio da premiação e pegou o microfone dela e falou que o prêmio devia ir pra Beyoncé e não sei o que lá então, assim, sempre teve momentos, assim, mais, né, meio controversos na carreira dele. E, mais recentemente, a gente talvez algumas pessoas vão lembrar que teve uma aparição que ele fez com uma parceira dele, não sei se é a atual parceira dele, a esposa dele, onde ela praticamente foi quase pelada, assim, né, no evento, né. E a parceira anterior dele, que é, se eu não me engano, a Kim Kardashian, né, amplamente comentou de várias dificuldades que eles tiveram no relacionamento, e tem vários momentos, assim, olhando para a figura pública dele de fora, tem vários momentos ali de excessos ali, de coisas que parecem, né, não ser muito tradicionais. Acho que mais relevante para nossa discussão hoje aqui, é comentários recentes que ele fez aí, acho que isso tem 2 anos talvez, onde ele teve uma fase, assim, que ele começou a apoiar ideias extremamente, eh, acho que controversas, acho que não faz justiça, né, as ideias que ele apoiou, né, ideias nazistas mesmo, assim, ele endossou isso de maneira, eh, ativa, ele fez músicas, ele vendeu mercadorias, né, com apologia direta ao nazismo, e e aí isso foi uma coisa, assim, que realmente a imagem pública dele se denegriu demais, e aí ele escreveu uma carta que ele fez um anúncio pago, né, no acho que foi no Wall Street Journal, ele escreveu uma carta que talvez valha a pena a gente ler aqui, onde ele explica um pouco disso e ele dá uma contextualizada nisso. Eh, e a gente está trazendo isso aqui, eu acho que é importante falar, pelo menos do meu lado, né, que isso me causa, como psiquiatra, várias emoções, assim, né, várias vamos ler a carta dele primeiro, mas várias coisas como psiquiatra, tendo visto isso de várias maneiras, de vários ângulos, em várias situações, em várias culturas, né. Me traz uma certa tristeza, assim, de ver de ler a carta dele, de ver talvez um pouco da resposta pública a isso, né.
Eh, então vamos ler a carta, algum comentário enquanto eu compartilho minha tela aqui, meu amigo? Não, vai lá, eu acho que, como a gente falou, né, é um tema bastante polêmico, mas a gente vai tentar trazer uma visão pensando em psiquiatria, em saúde mental, a gente vai debater alguns estados aí de humor que ele traz na carta e algumas atitudes que ele teve, até para a gente poder separar algumas coisas, né, e do nosso ponto de vista profissional principalmente, mas óbvio sem ter o conhecimento, a gente não convive com ele, a gente não atende ele, a gente não sabe o que sai na internet aí, né, o que sai as notícias, essa carta aí que ele trouxe, então acho que tem bastante tema aí pra gente pensar juntos. Legal, acho que esse é um ponto extremamente importante, né, a gente está especulando aqui, né, sobre o que a gente sabe de aparições públicas dele, de coisas que eram na mídia, que já é uma fração da realidade muito restrita, né. Eh, tem vários vieses aí, né, nisso, né, as pessoas publicam as coisas mais espalhafatosas, né. E a gente sabe a carta que ele escreveu, a gente não nenhum de nós, eu pelo menos, nunca conheci Kanye West, famoso Ye. Nunca sentei com ele, nunca conversei, então a gente não sabe, né, dos detalhes, da nuance disso aqui, a gente sabe o que foi exposto, o que foi dito, o que foi escrito, o que foi publicado. E isso é importante, porque qualquer julgamento que a gente vai fazer aqui, ele não é um julgamento fiel da realidade, né, eu acho que isso é extremamente importante da gente pontuar, porque pode parecer que a gente está dando opinião sobre uma coisa concreta e, na verdade, o concreto dessa história é entre ele e a família e os psiquiatras e as pessoas que estão em volta dele, né, quem tá vivendo junto com ele. Mas vamos lá então, deixa eu compartilhar minha tela. Tá bem ruim, tá bem pixelada essa carta até pra mim, viu. Mas acho que se eu der um zoom aqui, talvez quem tá em casa consiga acompanhar um pouquinho com a gente também. Posso ler aqui, eu traduzo, como que é? Vai lá, vai lendo e qualquer coisa a gente vai pontuando, assim. Então vamos lá. Para aqueles quem eu machuquei, né. Baie, que é o nome que ele resolveu usar agora, né, anteriormente conhecido como Kanye West. Isso já é bastante curioso, né, eu nem sei se tem a ver com as polêmicas, se ele quis desassociar, eu nem sei o que significaria esse "iê", mas É, enfim, eu acho que já é essa mudança de nome já é algo que já me faz pensar. é verdade, é verdade. Então vamos lá, 25 anos atrás, carta de Kanye West, tô lendo aqui, né. 25 anos atrás, eu estive no acidente de carro que quebrou minha mandíbula e me causou danos no meu lobo frontal direito do meu cérebro. No momento, naquele momento, o foco era no dano visível, a fratura, o inchaço, o trauma físico imediato. A lesão mais profunda, aquela dentro do meu crânio, foi ficou despercebida. Imagens compreensivas não foram feitas. Exames neurológicos eram limitados e a possibilidade de uma lesão de lobo frontal nunca foi levantada. Não foi propriamente diagnosticada até 2023. Esse oversight médico, né, dá para traduzir aqui como uma essa comida de bola, né, no português mais claro, causou danos sérios à minha saúde mental e levou ao meu diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Já tem um comentário para ser feito aqui, né, meu amigo Luke, que eu acho que não tem muita evidência concreta, reta e direta de que uma lesão cerebral possa levar a transtorno bipolar tipo 1, né. O que não tira o fato dele de poder existir transtorno bipolar tipo 1 né, do cara poder ter, inclusive eu acredito que ele tenha mesmo, né. Pelo que a gente tá vendo aqui, parece muito sincero, muito honesto a descrição que ele vai fazer. Mas essa evidência não é tão clara, né, a gente sabe que lesões cerebrais aumentam o risco de vários outros transtornos mentais, né. Tem até uma coisa chamada síndrome pós-concussional, né, que tem aspectos psicológicos, tem aspectos afetivos, a pessoa pode ficar deprimida, pode ficar, um pouco mais com humor mais elevado, tem aspectos cognitivos importantes, né, perda de memória, velocidade de processamento, pode ter psicose nesse contexto, inclusive, né, a gente pode tem que importante pontuar, mas é uma lesão um pouco diferente e a gente enxerga isso, pelo menos eu, né, a gente da nossa leitura aqui psiquiátrica aqui na Inglaterra, pelo menos, é que isso não é transtorno bipolar tipo 1, isso é, né, uma lesão, é uma brain injury, né, uma
eh, é uma consequência de uma lesão cerebral. Uhum. Que você pode me dizer sobre isso? Você vai por esse lado também ou você acha É, que não, perfeito. Acho que são 2 coisas separadas que podem ocorrer de forma comórbida, ou seja, ao mesmo tempo. Então, até fui dar um Google aqui para saber a idade dele, né, que ele falou que essa lesão foi 25 anos atrás. Ele tem 48 anos, então foi ali na no quando ele era jovem ali, jovem adulto, e é curiosamente uma época que é comum, né, de ter abertura de quadros de humor, de forma geral. E então essas coisas podem ter começado ao mesmo tempo, a lesão cerebral pode ter causado outras alterações comportamentais, mas não existe essa correlação de uma lesão causar bipolaridade, de uma lesão causar esquizofrenia. Pode causar outros transtornos ou outras sintomatologias que até sejam próximas ou semelhantes, mas a gente não consegue estabelecer. O transtorno bipolar ele tem aquele componente multifatorial, né, tem alguns fatores genéticos que influenciam, tem outros fatores ambientais, então não existe essa correlação. Então, acho bem possível que as 2 coisas tenham influenciado, né, que a lesão pode sim ter causado alterações comportamentais, mas que não, tenha sido causa do transtorno bipolar tipo 1. Pode ser que ele já tenha esse transtorno, já tivesse essa genética e se manifestou ali ou em outros momentos. perfeito. E também lembrando que a lesão de lobo frontal faz alguns sintomas, né, de impulsividade, desinibição, que podem, como você disse, né, afetar nessa complexidade do que está acontecendo aqui, podem afetar também de maneira independente ou potencializar alguns sintomas, né, entram de maneira complexa aí para qualificar essa apresentação dele, né. Então uma coisa não exclui a outra, ele pode muito bem ter tido uma lesão de lobo frontal e ter transtorno bipolar tipo 1, né, isso não tem nada a ver. Eh, e é complicado mesmo, né, complicado às vezes pra gente explicar, entender e formular isso enquanto médico, imagina pra uma pessoa que tá sofrendo isso, né, é complicadíssimo. Então, assim, é compreensível, né, só fazer esse ressalvo aqui pra gente também não dar nome aos bois, eu acho importante, né. Raul, na psiquiatria a gente não tem como saber mesmo, né, a gente não tem um exame que confirme, né, "Ah não, isso aqui é transtorno bipolar tipo 1 mesmo, né. Ah não, isso aí, essa manifestação é por conta dessa lesão específica". Até em casos orgânicos, né, de lesão, por exemplo, a gente tem até um pouco mais de informação, né, algumas alterações em exames de imagem, por exemplo, né, ele até trouxe ali que na época eram mais precários, né, a ressonância magnética, por exemplo, outras ressonâncias que mostram a funcionalidade do cérebro. Mas pra maioria dos transtornos psiquiátricos, quer dizer, para todos, a gente não tem exames que confirmem. Isso é uma das questões que fazem a psiquiatria ainda depender muito da habilidade do entrevistador, de você observar os sintomas, de você acompanhar ao longo do tempo. Então aqui, é bem o que você falou, é muito difícil da gente saber, mesmo se a gente fosse o psiquiatra dele, enfim, é só um adendo ali que a psiquiatria ainda não temos esses exames que nos trazem a as respostas precisas que a gente gostaria. Perfeito. E indo um pouco mais longe, para também não sair muito da discussão, mas indo um pouquinho mais longe, nem sempre a correlação da imagem, quando a gente tem com o sintoma clínico, ela é fiel, né. Tem casos, por exemplo, de demência que você pega uma imagem essencialmente normal e a pessoa com demência importante. Outros casos que você pega vários marcadores, né, de de deterioração cerebral numa neuroimagem, né, você pega atrofia cerebral globalizada ou em alguns lobos ali particulares de alguns tipos de demência, mas a pessoa está clinicamente bem, né. Então, é uma coisa importante, a gente leva em consideração com certeza, mas também não existe, né, em vários âmbitos, a não ser que seja lesões específicas, né, a gente está falando de coisa mais vascular, em centros mais delimitados, mais determinados, é muito imprevisível, né, porque o comportamento humano é imprevisível. A gente vê pessoas, né, casos extremos, assim, de pessoas com lesões cerebrais graves e muito funcionais ou lesões pontuais causando muitos problemas, né. Então acho que é importante também fazer essa nuance, não é nada matemático aqui quando a gente está falando de pensamento, comportamento, né. Então é importante pontuar também. Vai Posso lá, tocar o segue a leitura, senão a gente vai ficar devaneando aqui e não vamos conseguir terminar a carta hoje. Segue lá. beleza, beleza. Então ele falou aqui, depois ele começa dizendo, né: "O transtorno bipolar vem com seu sistema de defesa, negação. Quando você está maníaco, você não pensa que você está doente, você pensa que todo mundo está overreacting, reagindo de maneira exagerada", né, a melhor tradução que eu consigo fazer aqui.
você pensa que você está vendo o mundo de maneira mais clara do que nunca, quando na verdade você está perdendo o seu grip entirely, né, grip de você está perdendo tua pega da realidade, tua noção, tua teu teste de realidade, né, tua noção mesmo, completamente. Eh, uma vez que as pessoas te label, te etiquetam, te estigmatizam como louco, você sente que como se você não pudesse contribuir nada, significativo para o mundo. É fácil para as pessoas fazerem piadas e rirem, quando na verdade isso é uma doença muito séria e debilitante que você pode morrer, que pode te levar a morrer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Universidade de Cambridge, pessoas com transtorno bipolar têm uma expectativa de vida que é reduzida entre 10 e 15 anos na média, e 2 a 3 vezes uma mortalidade 2 a 3 vezes mais alta, all cause mortality aqui é de todas as causas, né, uma mortalidade por todas as causas 2 a 3 vezes mais alta do que a população geral. Isso se alinha com doença cardíaca grave, diabetes tipo 1, HIV e câncer, que são letais, todas letais e fatais se não tratadas. Isso e realmente tá aqui, tá na linha do, né, na linha da evidência mesmo, né, isso aqui a gente sabe que isso é verdade, não só transtorno bipolar, mas outras doenças graves na psiquiatria, né, esquizofrenia, depressão grave, assim, refratária, né. Exato. Até acho que já vale a pena a gente pausar de novo para comentar algumas coisas, né. Vai, vai. Então a questão do dali quando você leu, né, quando você está em estado maníaco, por exemplo, você não pensa que você está doente. Essa é uma declaração muito verdadeira, assim, né. Então, alguns estados de alteração psicopatológica ou de quando você está sob influência de algum estado mais grave das doenças psiquiátricas, como, por exemplo, o estado de mania, que seria aquele estado de euforia, de você estar super grandioso, muitas vezes você até está psicótico, ou seja, tem lá delírios, alucinações, está descolado da realidade. Você realmente não tem essa capacidade de insight que a gente fala, que seria de perceber que você está doente. Por exemplo, quando você está ansioso, você tem ideia que você está ansioso, você busca tratamento, você quer ajuda, enfim, depende muito do caso, mas você sabe que tem alguma coisa que não está certa. Quando você está em estágio maníaco, dificilmente você vai ter esse insight. Você vai se sentir uma pessoa poderosa, você vai se sentir super bem, em alguns casos, né, dependendo da apresentação, e você não vai procurar ajuda, então isso é uma das coisas que atrapalha muito até o tratamento, dependendo do nível de mania ali, né, então a pessoa começa realmente a descolar da realidade, e isso pode ocorrer de ter várias atitudes e comportamentos de que aquela pessoa não teria se não estivesse em estado maníaco, por exemplo. Então esse é um primeiro ponto que acho que vale a pena comentar. E outra coisa que você trouxe é esses prejuízos que a gente tem ao longo da vida por causa do transtorno bipolar ou de outras doenças. Então, esse aumento de mortalidade, né, isso são até por várias causas, né, por doenças cardiovasculares, por exemplo, tem um aumento do risco de suicídio também associado, acho que talvez fale mais para frente disso na carta. Isso também são consequências da doença que trazem esse estigma mesmo. Então é difícil de você tratar por isso, né, de você se reconhecer como uma pessoa que tem uma doença crônica ao longo da vida, ainda mais do ponto de vista psiquiátrico, que é cheio de preconceitos associados também, né. Perfeito. Acho que ele vai falar um pouquinho mais sobre o que ele sente, né, mas só abrindo um pouquinho esse do insight que você falou, né, eh, você usou um exemplo muito legal aí da ansiedade, né, que a pessoa entende que ela tem, né, então, se a gente separar o insight, né, esse entendimento da doença em várias esferas, né, tem algumas esferas, por exemplo, a pessoa que está ansiosa, pode ser que ela entenda que ela tem ansiedade, geralmente ela entende, né, que ela se identifica com uma pessoa ansiosa. Mas um comportamento que ela faça, ela pode não enxergar que aquilo foi influenciado pela ansiedade naquele momento, talvez em retrospecto, olhando para trás, ela fala: "Pô, que eu estava ansioso naquele momento, fiz aquilo ali, não devia ter feito aquilo, me passei um pouco do ponto ali, eu estava muito", né, depois que fui perceber, mas na hora aquilo é muito real, e aquilo parece uma preocupação muito real, e aquilo sai do, né.
e outras pessoas podem entender que tem ansiedade, mas não achar que precisa de tratamento, por exemplo, né. Então o insight ou que precisa estar no hospital para tratar aquilo, acha que pode ser tratado em casa. Tem várias espectros, né, eh, do insight, né. E os transtornos psicóticos graves, né, o transtorno bipolar em fase de mania, primordialmente, ele tira o insight mais fundamental, que é de até entender que existe uma doença por trás daquilo, né. Que eu acho que o Iê vai descrever aqui, né, nos próximos parágrafos. Mas é difícil pra gente, assim, que não tem, né, um transtorno psicótico e que não tá entendendo isso, entender o que que é isso para uma pessoa, né. A gente como psiquiatra, eu acho que passa um pouco por isso, porque a gente vive muito isso com muita frequência, a gente trabalha muito com psicose aqui, né, no Mosley, mas é uma coisa até difícil, assim, de você, no consultório, na enfermaria, ter esse debate, né, e tentar não adianta você não naquele momento, em algum o nível de flexibilização daquilo, ele é difícil de entender, ele vai mudando quando você vai tratando, né, as pessoas vão flexibilizando para algumas ideias, para algumas opiniões, para alguns, né, conforme vai construindo também confiança com a equipe e tal. Mas é uma coisa, assim, que se você confrontar isso de maneira direta, com argumentos, racionalmente, não funciona, né, até porque se fosse assim é só dar um, né, dar um livro pra pessoa, dar alguma coisa que não tem mais transtorno bipolar no mundo, né, e não tem mais Aham, esquizofrenia, não tem mais nada. Então, assim, a gente tem que tentar entender isso, né, a gente que tá de fora e que não sofre com isso, eu sempre uso esse exemplo, assim, de maneira mais leiga, assim, né, pra simplificar, é que nem falar pra pessoa que o teu nome não é Lucas, ou que o meu nome não é Gabriel, né, alguém falando pra você que eu não sou brasileiro, que eu não sou, né, é uma coisa, assim, que na sua identidade o nível de confiança que você tem naquele pensamento, o nível de entendimento que você tem daquilo, é quimicamente muito forte, né, a gente sabe que tem cascatas químicas de dopamina que alteram outras coisas, não só a força dos pensamentos e a intensidade da crença nos pensamentos, mas também os estímulos, né, que são captados de outra maneira e são significados, né, a pessoa fica toda aquilo, né, de ideia de referência, de ver coisas na TV, de ver números, né, isso tudo é uma disfunção daquilo, que muda a maneira da pessoa entender o ângulo das coisas, né. Então não adianta, acho que isso é uma coisa muito importante tentar passar, que nesse momento, não é uma coisa que é falta de orientação, que é falta de, né, é uma coisa, é um estado de doença mesmo, é uma coisa química acima de tudo, e que precisa ser entendido e precisa ser humanizado e tem que ser falado com a complexidade que merece, né. Porque uma das coisas que a gente vai conversar lá pra trás, né, lá pra frente, desculpa, no comportamento do cano, é que isso foi para um extremo muito alto, né, e como é que isso pode ter acontecido, como é que isso foi para um extremo tão alto? Eu acho que a gente que vê isso com mais frequência, né, até por isso a gente acho que pensou em trazer esse tema, porque é uma coisa que traz uma certa tristeza, né, de ver esse movimento inteiro. É muito importante, acho que dar nome aos bois e validar isso, né, de que isso realmente a pessoa realmente, eh, tem uma dificuldade muito grande quando ela tá no pico daquilo, no ápice daquilo, sem tratamento, na parte mais maníaca ali, né, do transtorno ou no delírio em outros transtornos, né. É muito difícil você conseguir, eh, mudar essa percepção, né. é, até inclusive, faz parte da definição, né, acho que do delírio, por exemplo, né, essa crença é imutável, é uma crença fixa, você não consegue convencer a pessoa do contrário mesmo, então você vai buscar tratar aquilo, melhorar aquilo, para daí sim poder trazer para o campo lógico, né. É isso. Acho que ele vai falar um pouco disso aqui, né, a coisa mais vou ler a carta de novo, a coisa mais amedrontadora, dessa doença, é quão persuasiva ela é quando te fala: "Você não precisa de ajuda". Ela te faz cega, mas te convence que você tem noção, você tem insight, né. Você se sente poderoso, com certeza das coisas, imparável. Eu perdi o toque com a realidade. As coisas ficaram pior quanto mais eu ignorei o problema. Eu falei e fiz coisas que eu me arrependo profundamente, das quais eu me arrependo profundamente. Alguma das pessoas que eu mais amo, eu tratei da pior forma possível. Você aqui ele fala em primeira pessoa, né, você passou por medo, confusão, humilhação e a exaustão de tentar amar alguém que era, em alguns momentos, irreconhecível. Olhando para trás, eu fiquei desconectado do meu eu real.
de quem eu era realmente. Então, assim, isso eu acho que vai de encontro de tudo que a gente falou, né, e isso é muito legal de ver, acho que tem um tema aí também pra falar, a gente pode até voltar nisso depois. Como se flexibiliza esse pensamento e esse pensamento depois regressa do que aconteceu quando a pessoa está em outro estado mental, né. Isso não se aplica só para delírios em psicose ou para grandeza e mania, isso se aplica para depressão, quando a pessoa acha que nada vai melhorar, que as coisas estão ruins, que nada tem sentido, que não adianta porque não tem saída, né, que não vale a pena. E você trata e a pessoa melhora e aquilo muda, né, a maneira como a pessoa enxerga as coisas muda. Então eu acho que o que ele está falando aqui é de uma coisa que é mais ampla do que só transtorno bipolar, né. Ele está fazendo uma leitura de como as coisas eram há algum tempo atrás, com uma nova perspectiva. Eu acho que isso é uma coisa que a psiquiatria faz para várias doenças, para vários contextos, né. E essa carta nesse sentido é muito bonita, né. É, exatamente. Traz muito desse lado humano, né. Óbvio, é difícil de imaginar, né, como que ela foi escrita, se realmente foi uma carta do coração ou se foi uma assessoria que fez essa pesquisa e trouxe, né. É difícil a gente saber, mas tá muito bem escrito, né, traz muito essa ideia de como a gente muda o nosso estado mental quando a gente está em determinada fase de uma doença, ou quando a gente recupera ali aquela capacidade de pensar, de refletir, e isso afeta muito o nosso estado de humor, afeta muito como a gente pensa, o que a gente fala, isso como você bem pontuou para todos todos os transtornos, né, gente, como você deu a ideia da ansiedade, né, por definição é isso, né, você ter essa distorção ali, você dar mais importância ou estar mais hiperreativo, do que deveria, vamos dizer assim, do que uma pessoa sem o transtorno estaria. Então, você tem uma apresentação para fazer, você pensa que vai dar tudo errado, que você vai, travar, que vai dar branco, e quando na verdade você tem total capacidade de fazer aquilo. Isso para vários dos transtornos acontecem, mas nesses casos mais graves, né, de mania ou de outros transtornos psicóticos, isso fica como você pontuou, né, pensando no espectro, lá no ponto extremo do espectro, né. É isso. Vou continuar lendo aqui. Nesse estado fraturado, eu gravitei para o símbolo mais destrutivo que eu poderia encontrar, a suástica, e até vendi camisetas que tinham esse símbolo. Um dos aspectos difíceis de ter transtorno bipolar tipo 1 são os momentos desconectados, muitos dos quais eu ainda não consigo lembrar, que levaram a um julgamento ruim e reckless behavior, que acho que comportamento irresponsável seria a melhor tradução aqui, né? Que muitas vezes parecia me fez me sentir como se eu estivesse tendo uma experiência fora do meu corpo. Eu me arrependo e estou profundamente mortificado pelas minhas ações naquele estado. E estou comprometido com accountability. Aqui acho que a melhor tradução seria com a responsabilidade, né, acho que é com a responsabilidade, eh, de poder ser responsabilizado por isso, né, tratamento e de mudança. Então eu estou comprometido com a responsabilidade, o tratamento e a mudança, significativa, né, mudança verdadeira, né. Isso não, eh, desculpa o que eu fiz, né, isso não, tira minha culpa pelo que eu fiz, apesar disso. Eu não sou um nazista ou antissemita, eu amo as pessoas, os judeus, eu amo os judeus. Para a comunidade negra que held me down, que me deu suporte, durante todos esses altos e baixos, nos momentos mais escuros, mais profundos, mais negros, mais dark, né. Eh, a comunidade negra é inquestionavelmente a fundação de quem eu sou. Eu tenho muita eu sinto muito por ter te desapontado, por ter vos desapontado. Eu nos amo, né, se incluindo na comunidade negra. Eu acho que ali, há um ponto importante sobre essa questão da responsabilização, né, Hum, eu acho que a gente vê vários casos onde tem essa discussão, o quanto que a pessoa deve ser responsabilizada por isso, o quanto que o transtorno influencia. Ele próprio traz essa ideia de que parte das ações dele devem sim ser responsabilidades. Isso não exime ele de algum tipo de culpa
por algumas das atitudes dele. Mas eu acho que é um limiar muito difícil, assim, né, mas nesses casos, por exemplo, quando vai para o judiciário, nossa, deve ser extremamente difícil você estar nessa posição de julgar, né. Na internet, beleza, cada um tem uma opinião, cada um pega numa parte emocional, né, de cada um tem um tema. Teve agora aqui no Brasil, não sei se você acompanhou, o caso do cachorro orelha, né, que os adolescentes acabaram, espancando e matando o cachorro, e isso pegou a população num ponto muito sensível, assim, né, então, os comentários foram diversos, a maioria atacando a atitude dos adolescentes, e enfim, comentários de vários tipos. Aqui nos casos do Kanye West também, né, pega em temas extremamente sensíveis, que faz com que as pessoas já tenham esse julgamento de que é uma pessoa horrível, de que merece morrer e de que desejando todo o mal. E é muito difícil de pensar nessa situação, né. Porque tem sim, a gente está discutindo aqui há um tempo o quanto que o transtorno influencia na sua capacidade de sentir, de tomar decisões, mas ao mesmo tempo tem coisas que não podem ser atribuídas ao transtorno. Tem outras atitudes que vêm da personalidade, do contexto, da formação de opinião ao longo da vida. Então, nossa, é um limiar muito difícil, assim, nessa julgar o que que é do transtorno, o que que não é do transtorno, o que que deve ser penalizado, o que que não deve ser penalizado, o que deve ser tratado na justiça, vamos dizer assim, o que deve ser tratado na psiquiatria, enfim, nossa, é um tema muito delicado que volta e meia aparece, né, discussão, algum crime que aconteceu, aí a defesa normalmente leva para a questão psiquiátrica, a população normalmente, eh e também não é papel da população, né, fazer essa análise mais ampla, mais aprofundada, ela acaba se manifestando em como o seu emocional diz ali, né. Então se ela não concorda com aquilo, ela vai criticar a atitude e a pessoa que cometeu. Mas a gente como psiquiatra tenta ter essa visão mais ampla, mas mesmo assim é muito difícil, depende muito da atitude, depende do que é difícil para mim como pessoa também, né, não consigo me separar do de psiquiatra e pessoa, então tem coisas que, me pegam também e dá uma embaralhada um pouco na minha capacidade de raciocinar, tem outras coisas que consigo ver de uma forma mais distante, daí tentar analisar de uma forma mais técnica, mas isso é muito complicado, não sei, o que que você acha? Muito complicado. Eu vou guardar o meu comentário, vou pegar isso que você falou e guardar, porque a próxima coisa que eu vou mostrar é que o governo britânico tomou uma decisão, né, sobre o Kanye West poder entrar aqui, então eles se posicionaram. Eu acho que aí entra tudo que você falou e amarra, e talvez a gente possa dar uma nuance, né. Assim, já vou adiantar aqui para quem para quem tá ansioso, que eu também não tenho uma resposta, eu acho muito complicado, muito difícil, muito nuanceado, eh, mas vou segurar isso numa caixinha para eu terminar de ler a carta aqui, pode ser? Vai lá, vai lá. Então vamos lá, ele fala aqui, tô acabando a carta já, que no começo de 2025, eu caí num episódio maníaco de 4 meses, fiquei psicótico, paranoide, impulsivo, e isso destruiu minha vida. Enquanto a situação ficava mais insustentável, existiram momentos onde eu não queria estar aqui mais. Um adendo rápido aqui, né, sobre a taxa de suicídio em transtornos psiquiátricos graves, né, em transtorno bipolar, inclusive. Altíssima, né? A literatura chega a falar que 10% durante a vida, com alguma variação, né? Mas assim, um risco importante, né? E acho que ele vai até falar um pouco disso depois, né? Eh, do como é difícil você, quando você tá bem, você voltar a entender e olhar para o que você fez e conseguir fazer sentido daquilo, né? Que talvez o pior momento seja um momento de recuperação, que você tá olhando para aquilo, como que você se tornou aqui, como que aquilo conseguiu acontecer com você, como é possível, né, que aquilo aconteceu com você. Eh, quer fazer algum comentário sobre isso ou eu toco o barco aqui? Não, acho que é bem isso mesmo, os momentos que você eu penso, assim, como se fosse não sei se é um bom paralelo, mas como se você tivesse enchido a cara, tá lá totalmente embriagado, ou seja, mas aí teria que pensar que você optou por encher a cara, também tem isso. Mas enfim, vamos tirar um pouco dessa parte moral, né, mas o quanto que você sob influência de alguma substância que altere a sua capacidade de decisão, você faz algumas coisas e no dia seguinte ou nos dias seguintes, ou nas semanas seguintes, você fica remoendo aquilo, né. Então acho que é um paralelo que acontece bastante. E dependendo do caso, né, e da gravidade do transtorno, isso pode levar até pensamentos
de culpa muito intenso e também esses pensamentos de tirar a própria vida, dependendo da gravidade dos seus comportamentos. Então, é muito por aí mesmo, essa fase, o pós, né, pós-mania é muito difícil, tanto que a maioria ou boa parte dos casos de mania são seguidos por episódios de depressão, né. Eh, Tem muito a ver com isso, tem a ver com a parte química, com a desregulação de neurotransmissores, mas muitas vezes tem a ver sim com o comportamento que tem durante os episódios de mania, e quanto que isso deve ser difícil de assimilar depois, né. É. E lembrando que essa depressão também é uma depressão gravíssima, né, ela também é química, né, então a pessoa pode ficar nesse estado por depende do tipo de transtorno bipolar que a gente tá falando, né, se é de rápida ciclagem ou não, mas tem pessoas que ficam em episódio de depressão por anos, né, enquanto no transtorno bipolar. E nesse momento também tem pensamentos naturais, assim, né, ou como consequência da depressão, que são pensamentos suicidas. Então tem isso, né, tem no momento da desorganização da mania isso pode acontecer, tem no coming back, né, na volta da mania para um estado eutímico normal, né, e tem a na depressão, né, então tem tudo isso, né, ou você pode até dar um estado maníaco para depressão diretamente, e tudo isso tem um risco maior de suicídio, né, todo esse movimento, né, em todos os pontos desse espectro, né. Eh, então acho que é importante pontuar isso também, né. Eh, Vamos lá, ele fala aqui que, eh, ter transtorno bipolar, né, ter transtorno bipolar não é um estado constante de de saúde mental, de doença mental. Quando você está num episódio maníaco, você está doente naquele ponto. Quando você não está naquele episódio, você está completamente, entre parênteses, normal. E aí que o wreckage, que é o resquício, que é o dano dessa doença, te bate de maneira mais dura. Bater o fundo do poço alguns meses atrás batendo o fundo do poço alguns meses atrás, minha mulher me encorajou a finalmente buscar ajuda. E ele fala isso aí, né, que a gente conversou, né, especialmente essa fase, né, esse ponto aqui de como é difícil ver isso de trás pra frente, né. De frente pra trás, desculpa. Não, de trás pra frente mesmo, né. Bom, enfim, deu pra entender, né. Em retrospecto. Em retrospecto, muito obrigado. Eh, eu encontrei conforto nos fóruns do Reddit, todos os lugares possíveis foi nos fóruns do Reddit que eu encontrei conforto. Pessoas diferentes falaram de estarem em episódios maníacos ou depressivos de maneira similar. Eu li as histórias deles e percebi que eu não estava sozinho, não era só eu que tinha acabado com a minha vida inteira, não era só eu que acabava com a minha vida inteira uma vez por ano, apesar de tomar medicamentos todos os dias e ter sido dito pelos proclamados melhores médicos do mundo que eu não tinha transtorno bipolar, mas estava apenas experimentando sintomas de autismo. Uma parte interessante da carta aqui também, né. Eh, Quer fazer algum comentário sobre isso? Sim, acho que um ponto importante que você falou, né, que ele encontrou conforto talvez nesses fóruns do Reddit, eu já acho que aí mostra como esse apoio de comunidades, ou de terapias de grupo, de terapias de suporte, são importantes para validar aquilo que você apresentou de doença ou de transtorno, né. Muitas vezes você se sente, extremamente deslocado, né, como se só tivesse acontecendo com você. E uma das formas de validação é justamente buscar em outras pessoas isso, né, de você entender que você não está sozinho, de que tem outras pessoas que passam por isso. Então esses grupos muitas vezes são extremamente importantes para a recuperação ou para você entender o que você está passando, que outras pessoas também possam estar passando. Um outro ponto que eu achei curioso, que eu na verdade eu não entendi direito, não sei se você pensa em alguma coisa para me ajudar a entender, é essa confusão, né, entre o transtorno bipolar que alguns médicos possam ter feitos ali, a gente não de novo, a gente não sabe, né, das melhores características, mas até então eu não tinha pensado em nenhum momento em sintomas de autismo, mas essa confusão, né, de putz, puxa para esse diagnóstico, daí vem outro psiquiatra, outro médico, fala outra coisa completamente diferente, né, de quanto que esse peso das opiniões podem influenciar também em como a pessoa se enxerga, assim, né. Então, não sei, o que que você pensa sobre esse ponto ou que se quiser fazer algum outro comentário sobre esse trecho. Eu acho difícil também, assim, né, a gente não sabe o que foi dito, o que foi avaliado, o que foi falado, então não dá pra gente traçar comentários, né.
deve ser difícil, tem uma complexidade maior em você atender pessoas de um perfil, assim, público, né. Eh, tive algumas experiências com isso aqui, não, nenhuma delas era o Kanye West, né, mas tive algumas experiências de pessoas que tinham de tratar pessoas que tinham um perfil público e tem muita existe um certo receio, uma certa dificuldade, às vezes, de comunicar algumas coisas, né, e tem a percepção pública que entra em cima disso tudo, né. Eu acho que isso é deixa mais complicado uma equação que já é complicada. Dá pra gente tentar entender, né, assim, de maneira tem motivos para isso talvez, né, que a gente pode até falar, que eu acho que vai acabar levando a discussão para outro lado, né. A flexibilização dos critérios de autismo, por exemplo, um dos efeitos colaterais disso é você captura mais gente, mas você também acaba englobando mais coisa nisso aí, né, de certa forma você pode ancorar muita coisa, né, você pode acabar ancorando muita interpretação num critério que é um espectro, né. Então tem lados bons e ruins também, quando você faz isso, você meio que aumenta ali a sensibilidade, você capta mais gente, mas você diminui a especificidade, né, se você dá mais diagnóstico também, que talvez não seria. Então acho que tem fatores aí extra, né, de classificação e tudo, tem fatores de que a gente não tem como enxergar e tem um fator em cima disso tudo que é a figura pública Kanye West, né, que eu acho que isso também complexibiliza eh, essa discussão, né. Eh, acho que ele fala, assim, muito de maneira tem até um certo tem uma você pega um certo ódio, assim, uma certa raiva, né, uma certa frustração, né, uma palavra melhor, de não ter de ninguém ter conseguido botar o nome, né, de dar nome aos bois ali no momento certo, ele só tá conseguindo fazer esse entendimento agora. A gente também não sabe se esse é o caso, né, porque no momento que ele estava, talvez, sem insight sobre aquilo que estava acontecendo, é muito mais fácil a pessoa gravitar para um outro diagnóstico, né. Inclusive vários pacientes fazem esse movimento quando eles não estão tão bem, né. Eles acham que eles têm transtorno bipolar e por um tempo eles ficam mal, depois eles: "Não, acho que na verdade o que tá acontecendo é que eu tenho TDAH, eu tenho autismo e aí vocês me interpretam errado", e então não sei o que que foi dito, o que que foi falado naquele momento, né, é complicado, não dá pra gente traçar essa essa conclusão. O que eu posso dizer é que não é uma coisa não é incomum, né, que existam divergências e opiniões diferentes sobre o que está acontecendo com a pessoa. Apesar de ler na carta dele aqui, a gente se beneficia, né, de estar vendo já a conclusão que ele tirou da própria história, né, e de uma história de 20 anos aí, parece muito claro, muito óbvio que ele tem transtorno bipolar, né, tentando pegar algumas coisas também da vida dele, tudo meio que se encaixa, assim, né. Vou deixar aí, não vou traçar nenhum comentário mais Posso só conclusivo. posso só trazer um outro ponto que achei bem importante ali agora que eu estava relendo, Uhum. é sobre a principal causa de não funcionamento ou de insucesso do tratamento, normalmente é a má adesão ao tratamento, ou seja, você não fazer o tratamento da forma correta. Nesse caso, ele pontua que ele estava tomando os medicamentos da forma correta. E por que que às vezes as pessoas não tomam, né? Por vários motivos. Primeiro, tem o estigma da doença, tem a questão da da própria doença em si, né, tem, por exemplo, essa diminuição do insight ou da percepção de estar doente, então por que que você vai tomar o remédio se você não acha que você está doente? Então nessas fases é comum, né, tanto na fase de mania quanto na fase de eutimia também, que você está bem, né, que tem a mania, depressão e a eutimia, quando você mesmo quando você está em eutimia, é comum das pessoas pararem de tomar o remédio. Os remédios podem causar muitos efeitos colaterais, então você começa a pesar na balança, né, "Acho que eu tô bem, talvez não precise mais, tô ganhando peso, tá me dando sono", alguma coisa nesse sentido, "Vou parar de tomar o remédio". Então isso é uma das maiores causas de, recidiva ali dos episódios, por exemplo, aqui a gente tá falando de transtorno bipolar. Porém, mesmo tomando as medicações, também podem acontecer novos episódios, né, mesmo fazendo o tratamento da forma correta, isso reduz muito a chance de novos episódios, mas isso também pode acontecer. Então, apesar dele falar ali, eu mesmo tomando os remédios eu tive isso, eu acredito, porque isso pode fazer parte da doença também. Acho que é um ponto bem importante ali que ele colocou. É um ponto importante. Também acho que é importante dizer que
em muitos casos, talvez a maioria, né, os remédios não só como você falou, previnem a frequência de episódios, mas eles também previnem a intensidade, né. E aí você tem mais tempo ali para você conseguir corrigir, botar alguma coisa, depois você pode tirar, né, tem um momento que você consegue ajustar melhor, você não chega num comportamento tão extremo, se você tá com medicamento de modo geral, né. E aí é um debate complexo, né, caso a caso, tudo, eh, inclusive tem algumas evidências para você poder reduzir a dose de alguns medicamentos, a dose de ataque ao tratamento, a mania aguda é uma, a dose de manutenção é outra, tem todo esse balanço, em que momento, né, qual a característica do transtorno bipolar, ciclagem rápida, você precisa de medicamentos, às vezes, um pouco em doses mais altas, em combinação, geralmente, mesmo assim tem um pouco mais de dificuldade, mas você pelo menos consegue tirar os extremos, né, não tão baixo, não tão alto, você consegue deixar mais, né, a pessoa ainda vai ciclar, mas de maneira mais congruente, vamos dizer assim, né, de uma maneira que ela ainda não perca o grep que ela tá fazendo, né. E é uma coisa até interessante, né, você vê um paciente com ciclagem rápida que tá bem tratado, ele chega e algum dia ele tá meio hipomaníaco, assim, tipo, muito animado, falando, tal, fazendo plano, mas ele entende: "Não, não, eu tô numa fase meio assim, tô fazendo uns planos, mas eu tô bem ainda, tô falando com a minha filha, tô ligando pra ela, a gente tá tudo bem e tal". Depois de algumas semanas ele volta com uma história um pouco mais pra baixo, mas: "Não, não, mas eu tô, assim, meio pra baixo, mas eu sei que é uma fase". E fica bem nesse, né, você conseguiu deixar com que esses espectros não fossem danosos nem pra baixo nem pra cima, né. Que eu acho que esse é uma coisa, assim, extremamente valiosa, né, pra alguém que passa por essa oscilação, né. Eh, então, assim, o medicamento extremamente importante, eu acho que um dos transtornos que, assim, é imprescindível a medicação, né, aqui, né, eu acho que às vezes tem até um pouco disso, a gente fala muito de psicoterapia aqui, né, mas é importante que a gente converse sobre como medicamento para alguns casos é necessário, é essencial. Tem uma discussão enorme a ser feita sobre qual medicamento, quais efeitos colaterais a gente vai aceitar, como a gente vai lutar contra os efeitos colaterais, como que a gente vai regular essa dose, em que momento da doença, etcétera. Mas essa retórica de que medicamento não funciona, que é: "Não, não precisa de medicamento", cara, isso não é verdade, assim, em toda situação, para todo momento, para todo mundo, né. Eu acho que o transtorno bipolar é uma delas, assim, eu os riscos, como a gente tá vendo aí do comportamento, e o como isso pode ser destrutivo, né, eh a gente tem que ter um entendimento muito global sobre isso, e eu acho que você só vai conseguir fazer uma leitura legal disso se você tá vendo, né, pessoas que têm essa doença com frequência, né. Então, eu acho que é uma coisa importante de pontuar, como é importante a medicação, como é importante continuar no tratamento, né, como é importante fazer esse trabalho com o psiquiatra, né. Vou terminar a carta aqui pra gente ir concluindo. Ele fala aqui, né, que as minhas palavras como líder de comunidade têm um impacto global e real e uma influência global, né, impacto e influência global. Na minha mania, eu perdi completamente a noção disso. Enquanto eu enco enquanto eu encontro minha nova linha de base e meu novo centro, através de um regime eficaz de medicação, terapia, exercício e modo de vida limpo, eu tenho uma nova, muito necessária clareza sobre, acho que está dizendo aqui, clareza sobre, de modo geral, né, tem uma clareza nova e muito necessária. Estou colocando minha energia em coisas positivas, eh, na verdade ele usa um 2 pontos ali, né, estou colocando minha energia entre arte positiva e significante, música, roupas, design e outras novas ideias para ajudar o mundo. Eu não estou pedindo por simpatia ou por um passe livre, apesar de eu aspirar, eh obter seu perdão. Eu escrevo hoje simplesmente para pedir pela sua paciência e entendimento enquanto eu encontro meu caminho para casa. Com amor, Kanye West. Muito legal a carta, vou só pular rapidamente aqui, já que já estou compartilhando a tela, para daí essa notícia do Guardian aqui, sobre a notícia de que o Kanye West foi banido de entrar no UK, né, no Reino Unido, e ele estava bucado ele estava agendado para tocar um festival aqui em Londres, e teve uma, acho que assim, uma reação negativa, né, sobre suas
as coisas antissemitas que ele falou, e então o Wireless Music Festival foi cancelado. Isso é uma notícia recente, né, uma notícia de abril de 2026. Vou parar de compartilhar a tela aqui, talvez eu possa voltar, stop sharing, parou. Talvez a gente volte aqui naquele assunto que você falou, muito importante, sobre como fazer esse como fazer essa como concluir, né, como responsabilizar ou não responsabilizar, esse meio campo que é tão difícil, né, de fazer. Você estava dizendo que é é deve ser muito complicado estar nessa posição de ter que fazer esse julgamento, né. O governo da Inglaterra fez um julgamento, do Reino Unido fez um julgamento, né, e disse: "Não, você não vai entrar aqui". Eh, Tenho todo um campo jurídico, né, sobre isso. Aqui na Inglaterra tem a especialidade da psiquiatria forense, deve ter algo parecido no Brasil também, né. E isso é um ponto muito frequente de discussão, né, como a gente vai a pessoa que comete um crime enquanto ela tá no estado psicótico, né, ou no estado alterado psiquiatricamente, como a gente vai julgar isso, né? Ela tem culpa, ela não tem? Qual que é a consequência? E a nossa visão aqui tende a ser de que ela, claro, tem culpa, vai ser julgada por isso. Pode ser que o caminho de tratamento seja diferente, ela pode ser divergida para outro caminho de tratamento, onde ela fique, em vez de presa, restrita no hospital psiquiátrico, recebendo tratamento, numa unidade forense, né? E aí ela pode ser avaliada conforme os anos passam, às vezes décadas passam, para ver se ela pode receber uma saída do hospital para momentária ou em mais longo prazo, mas tem todo um relacionamento com o Ministério da Justiça aqui, com o MOJ, que faz esse balanço, né. Então, não é uma coisa simples, né, a pessoa não é isenta de culpa, né, ela não é, né. E eu acho que é aí que tá o pulo do gato, assim, nessa discussão do Kanye West, né, porque para mim, Luquinha, lendo aí, não sei o que passou pra você, o que você sente, mas parece muito claro que o Ye realmente sofre de transtorno bipolar. Pra mim, pela vendo de fora, né, por tudo que tá publicado na mídia, inclusive a carta dele. Tem até, só fazer um adendo, tem até uma discussão que eu dei uma lida online sobre essas desculpas sempre caírem em momentos que ele vai lançar algum álbum, fazer algum show, alguma coisa assim, né, que talvez tenha esse aspecto do marketing por trás disso, da percepção pública, né. É um mundo que a gente não tem acesso e que eu não vou especular sobre isso, porque eu acho que também não vai trazer nada de construtivo para nossa discussão aqui. Mas, me parece muito claro que ele entende, que ele descreve isso com clareza, de que ele sofre de transtorno bipolar, né. Eh, e aí é muito complicado, né, porque as consequências dos comportamentos, né, naquele estado é difícil dizer que a pessoa tem uma culpa por estar passando por aquilo, né. Ninguém tem culpa de ter transtorno bipolar. Ninguém tem culpa de ter esquizofrenia, de ter uma tendência à depressão, de ter um transtorno de personalidade, né, de ser traumatizado e ter um transtorno de personalidade, reagir de maneira mais agressiva ou mais instável em alguns momentos. Ninguém tem culpa de ter passado por essas coisas, né. Mas existe uma responsabilidade, né, pelas nossas ações, que fica muito embaçada no momento onde a gente está falando de uma doença que altera essa visão de realidade, né, que altera esse julgamento crítico, né. Então vamos pegar um exemplo aqui, um estado de desregulação emocional de um paciente que tem transtorno de personalidade borderline e que ele toma atitudes impulsivas naquele momento e tal. Quando o tempo passa, geralmente tem remorso sobre aquilo e geralmente tem, né, e a pessoa percebe que ela não estava num estado muito de clareza mental muito alta, muito grande, né. No transtorno bipolar isso vai um pouco mais longe, porque você tá falando de uma coisa que não se regula em horas, né, você tá falando de todo um construto ali, de uma rede dopaminérgica, de uma rede de neurotransmissores que está sendo afetada por semanas, né, meses talvez, dias no mínimo, mas semanas ou meses frequentemente. Então isso gera estados mentais diferentes e que demoram, né, como parar um barco, né, ele vai, ele para, depois ele volta, né, quando você vai tratando, não é assim: "Nossa, tratei, no outro dia tô bem", né. E isso eu acho que muda um pouco também, né, a maneira de enxergar, porque não é o mesmo peso, é a mesma medida que a gente tá falando aqui, né, são coisas diferentes. Mas é difícil, né, cara, quando a pessoa foi tão longe assim, na percepção pública, na percepção da família, nos relacionamentos, você isentar completamente da culpa, né. Eu acho que a gente vê, infelizmente, com frequência, relações familiares muito denegridas por causa disso, relações de relacionamento, né, amoroso, muito denegrido por causa disso.
e aqui a gente tá vendo um país se posicionando, né, não, eh, tudo bem, eu acho que até pode ser que você tenha um diagnóstico, mas você foi longe demais, né. Muito difícil fazer um julgamento do que é certo, o que é errado, né. Eu acho que seria muito bom ter um psiquiatra forense aqui, por exemplo, pra poder dar uma nuance disso pra gente, né, mas mesmo assim eu acho que o posicionamento ainda seria difícil, né, porque é individual, né. Que você pensa? Você tá mudo aí pra mim, cara. Eu tinha mutado mesmo, estava muito barulho na rua aqui, mas, agora você tá me ouvindo? Tô. Ah, o que eu ia falar era justamente essa última frase que você trouxe, né, que é muito individual. Acaba caindo muito pra isso pra mim, assim, de ter que analisar caso a caso, pensando na carta que a gente leu aqui, né, como eu disse, né, se foi realmente escrita ali, ele realmente abrindo, ah, o que ele passou, o que ele passa, o que ele sente, eu consigo também fazer essa análise mais distanciada e pensar que com certeza a doença influencia em bastante coisa, né, em não tudo, assim. Mas também tem o lado de que, pode ser que a sua carta tenha sido escrito, por exemplo, com uma super orientação, vamos dizer assim, e que está milimetricamente calculada para causar esse tipo de resposta, né. Como você disse, muitas vezes tem assessoria, marketing bastante envolvido para passar uma imagem, assim, né. Mas pensando então só do ponto de vista, psiquiátrico e de saúde mental, é um pouco daquilo que eu tinha falado anteriormente que, precisa ser avaliado individualmente, de que, precisa ser analisado o contexto, de que então concordo que as pessoas precisam ter responsabilidade sobre suas próprias ações. Eh, Tem muitos casos que revoltam, né, de onde a pessoa comete um crime e tentam criar a defesa tenta criar uma ideia de que ela deve ser completamente isenta de culpa, porque ela possivelmente sofre de algum transtorno psiquiátrico, que muitas vezes nem explicaria esse tipo de comportamento, assim, né. Então ficam tentando empurrar essa ideia de isso até piora o estigma, né, de que: "Ah não, porque tem transtorno psiquiátrico, obrigatoriamente vai ser agressivo, vai ser babaca, vai ter opiniões, polêmicas", isso não é verdade, isso, pode explicar parte dos comportamentos, mas também tem todo o background, toda a trajetória da vida da pessoa que vai fazer com que ela forme algumas opiniões e que tenha determinados comportamentos. Por isso não dá para a gente colocar tudo também na conta dos transtornos psiquiátricos e precisa ser avaliado caso a caso. Mas acho que se fosse trazer uma conclusão é isso. Eh, Precisamos ter uma visão mais ampliada, tentar separar um pouquinho das emoções, pelo menos nós aqui que estamos falando como profissionais de saúde, né, não sei se a população precisa obrigatoriamente fazer isso, mas, a gente precisa tentar distanciar para ter uma opinião um pouco mais racional sobre as coisas. Eu achei muito legal, gostei muito do exercício de hoje aí, da gente, pensar sobre tantos temas, assim, achei que foi super rica a discussão. Foi muito boa também. Eu acho que fica assim, né, alguns pontos aí pra pontuar, né. Eu acho que um advogado criminal do lado do público, né, do lado da que tá protegendo o público, né, talvez falaria que se a pessoa é capaz de fazer coisas tão extremas nesse estado mental, então talvez ela precise de uma restrição mesmo, né, porque é imprevisível quando ela vai ter outro transtorno quando ela vai ter outro episódio maníaco, né. Então se uma pessoa é capaz de ter comportamentos tão extremos assim quando ela tá mal, talvez a gente tenha mesmo que tratá-la de uma maneira diferente, talvez ela não possa voltar a ser integrada. Não tô falando do Kanye West aqui, né, tô falando de uma pessoa que cometeu um crime grave, né, assassinou alguém ou foi agressivo com alguém durante um surto, né. Tudo bem que ela não estava na sua melhor capacidade crítica de julgamento e que isso realmente acontece, mas talvez pelo fato de porque nem todo mundo, né, e isso que é muito importante dizer isso, a grande esmagadora maioria das pessoas que têm um transtorno psicótico não são agressivas, não são violentas, não têm pensamentos extremos desse tipo, né, apesar de que pode acontecer, né, eu já vi também dezenas de casos similares ao do Kanye West, onde as pessoas têm comportamentos que não têm normalmente, né, quando esses pensamentos começam a surgir, esse processo químico começa a acontecer, né. E a pessoa se perde, vai entrando
em loops, né, e vai se aprofundando e vai captando coisas erradas e vai entendendo e vai de repente chega uma coisa que não faz sentido, né, e que está muito extrema e que as explicações que são trazidas para justificar aquilo não fazem sentido para ninguém, mas para ela faz naquele momento então acho que é importante também dizer, assim, que isso que o Kanye descreve não é uma coisa que só aconteceu com ele, né. Esse tipo de pensamento não é uma coi ele não tá tentando, eu acho, com essa carta, pelo menos a impressão que eu tive, por isso que eu trouxe, assim, porque me deu uma certa, eh, tristeza de ler, porque eu já vi isso acontecer com outras pessoas, já vi relacionamentos familiares sendo destruídos e vi pessoas que quando tratadas mudaram completamente, né. Então acho que a mensagem que eu queria que talvez que seja se tem algo para tirar dessa discussão que a gente ficou aqui, né, debatendo um assunto que é milenar, né, que eu acho que é um assunto jurídico, né, até em certo ponto, e o posicionamento da Inglaterra nesse sentido é diferente, porque ele é um posicionamento de um país, né, que tem uma comunidade de judeus, que tem outras pessoas, que tem, né, então assim, o posicionamento do país não necessariamente é um posicionamento criminal ou da justiça, né, tem coisas diferentes também, diplomaticamente falando, né. Mas o ponto eu acho que da discussão aqui que a gente pode mais, assim, trazer como concreto é de que é muito importante estar bem tratado. É muito importante buscar tratamento, é muito importante buscar uma rede de apoio, estar perto de pessoas que estão te ajudando a entender, eh, aumentar o seu entendimento sobre esse problema, né, como o Kanye fez no Reddit, por exemplo. Como família, né, entender que essa oscilação pode acontecer, se você tem alguém que você ama, que tem algum transtorno desse tipo, transtorno bipolar, tal, entender que isso é uma coisa que acontece, que pode acontecer, que isso é um sintoma da doença, que pode ser melhorado, que pode ser tratado, que as coisas podem mudar, e que o oposto disso pode botar as pessoas em risco, né, de diferentes maneiras. Às vezes o risco ele é muito menos político nesse sentido, né, do Kanye West como uma figura pública, eu acho que é um exemplo até muito extremo, né. Os riscos mais comuns que a gente vê são, às vezes, muito relacionados à parte financeira, né, de investimentos ou de gastos excessivos. A parte sexual também é muito complicada, porque a pessoa pode se ver com um apetite maior, né, com uma a libido aumentada e fazer coisas que ela se arrepende depois, se botar em risco de várias maneiras. Então tudo isso eu acho que faz parte da mesma discussão, né. E acho que vem para reiterar como é importante buscar esse suporte, buscar esse apoio e entender que isso é complicado para todo mundo. A gente está aqui 2 psiquiatras falando de um assunto que a gente tá tendo dificuldade, né, em em responder de maneira preto e branca, porque não dá, né, porque é complicado mesmo, porque é uma parte cinzenta muito extrema, muito grande, e que precisa ter mais gente pensando sobre isso junto e precisa ter, né, eh, gente para ajudar, né, e que quando isso acontece, quando as coisas estão bem, as pessoas vivem vidas felizes, produtivas, equilibradas e e, né, vidas das quais elas se sentem plenas e eu acho que, assim, congruentes, né, com o que elas gostariam de estar vivendo. Então não é também para tirar, né, pra não ficar num tema muito fatalista também de: "Não, nossa, é uma tragédia e não tem o que fazer e é complicado e tal". Não, a gente vê diariamente aí que é possível, acho que o Kanye, a carta dele também mostra, né, essa mudança, captura isso de uma maneira muito bonita, né, essa mudança de perspectiva após o tratamento, né. Entre várias tangentes aí, falei um monte, voltei, falei de novo, voltei, mas eu acho que é isso que eu queria falar e agradecer novamente meu amigo Lucas Hapner, o único Lucas Hapner do mundo, pela sua presença novamente aqui, abrir para você fazer mais algum comentário ou dar o seu tchau aí antes da gente terminar o vídeo. É, exatamente, eu acho que não tenho muito mais para acrescentar, que essa mensagem bem bonita que você trouxe no final, resume muito a ideia que a gente quer passar, não só no vídeo de hoje, mas no canal, de que é possível buscar por mais saúde mental, é possível ter uma vida mais próxima da tua normalidade, alinhada com as coisas que você busca, eh, e que a vida não é linear, pode ter muitos altos e baixos, como no caso do Kanye West, da bipolaridade, isso pode acontecer, mas na vida de todos pode passar, então, se for o caso, se sentir vontade ou necessidade, procure ajuda para retomar o rumo da sua vida aí. Então, reforça aí a sua ideia. Eu que agradeço esse tempo que a gente passou juntos aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um abraço.